A trajetória de Memphis Depay no Esporte Clube Corinthians Paulista e a possibilidade de uma ida de volta à Europa é um dos temas mais quentes do futebol brasileiro neste início de 2026, por diversas razões que vão além de números e vão diretamente ao cerne do projeto esportivo do clube, da carreira do jogador e da forma como o mercado internacional vê sua experiência. As últimas notícias mostram claramente que essa não é uma simples especulação passageira. Trata-se de um cenário construído a partir de performances, de contexto contratual, de interesse de clubes europeus e de diálogo aberto entre jogador e clube. 1. O impacto de Memphis no Corinthians. Desde que chegou ao Corinthians, Memphis rapidamente se tornou a principal figura ofensiva da equipe. Ele era visto desde o início como um nome capaz de elevar o patamar técnico e competitivo do time no momento em que o clube buscava retomar protagonismo no futebol nacional e continental, e ele cumpriu isso com regularidade. Ao longo da temporada, foi um dos líderes em participação direta em gols, marcando e dando assistências. Mostrou versatilidade, atuando tanto por dentro quanto como referência ofensiva. Deu ao Corinthians um componente de experiência que há muito tempo não se via no futebol brasileiro. Na Copa do Brasil de 2025, por exemplo, sua assistência decisiva na final contra o Vasco contribuiu diretamente para o título, algo que não só engrandeceu sua passagem pelo clube, como elevou sua imagem junto à torcida. Memphis também assumiu um papel de porta-voz técnico dentro de campo, num elenco ainda em formação, ajudando não só com seus pés, mas com sua leitura de jogo e influência emocional. 2. Contrato chegando ao fim e diálogo em aberto. Um dos principais pontos que alimenta as notícias recentes é o fato de que seu contrato com o Corinthians termina em junho de 2026, pouco antes do início da Copa do Mundo. Isso naturalmente coloca uma enorme pressão sobre qualquer negociação de renovação ou proposta de transferência que chegue. Das entrevistas e divulgações, Memphis afirmou que está aberto a conversar sobre renovação, mas deixou claro que essa conversa precisa ter como base um projeto sólido e sustentável para o clube. Ele não quer repetir episódios de transferência turbulenta ou promessas que não se sustentem. Sinalizou que deseja estabilidade, estrutura e compromisso de longo prazo, mas sem sacrificar sua própria trajetória esportiva. Nessa perspectiva, não se trata apenas de salário ou números, é uma questão de projeto esportivo e ambições, algo que muitos atletas experientes valorizam com o passar do tempo. Europa. Interesse da Europa existe mesmo. O que antes era apenas rumor, agora aparece com mais substância. Várias publicações associadas ao mercado de transferências indicam que pelo menos 3 clubes europeus estariam monitorando a situação de Memphis, com intenções de contratá-lo caso esteja disponível como agente livre, especialmente se o Corinthians não conseguir oferecer um projeto convincente de permanência. Essa possibilidade não é uma surpresa. Memphis já passou por clubes europeus de grande expressão, como PSV, Manchester United, FC Barcelona e Atlético de Madrid, e é natural que sua experiência junto a essas instituições o mantenha no radar de clubes que buscam reforços experientes, técnicos e com passagens por alto nível internacional. O mercado europeu atual vê cada vez mais jogadores brasileiros experientes como contratações de impacto. Ele pode trazer qualidade imediata, liderança de vestiário e um diferencial tático em competições exigentes. 4. Os fatores que pesam contra e a favor da saída. Pontos favoráveis à saída. Mancon. Contrato perto do fim. Facilita a negociação sem custo elevado de transferência. Interesse europeu claro, especialmente de clubes que precisam de um atacante experiente e versátil. Oportunidade de maior visibilidade em ano de Copa do Mundo. Estar num clube europeu em 2026 pode fortalecer sua candidatura a uma convocação internacional mais relevante, no caso de Memphis, ligado naturalmente à seleção holandesa. Home. Pontos favoráveis à permanência. Protagonismo garantido no Corinthians, algo que não é imediato em todos os clubes europeus. Conexão com a torcida, um fator importante para qualquer contrato de longo prazo no Brasil. Projeto esportivo em construção. Caso o clube consiga demonstrar planos sólidos, ele pode se tornar referência histórica no projeto contemporâneo do Corinthians. 5. O olhar do torcedor e da imprensa. Nas redes sociais e na mídia especializada, existe uma divisão clara.
Parte da torcida ama a ideia de Memphis ficando e se consolidando como um ídolo moderno do Corinthians, algo raro em tempos de elenco fluido e mercado volátil. Outra parte entende que, se a Europa oferecer um projeto melhor e uma chance de disputar competições internacionais mais fortes, como a Champions League Europa ou até mesmo a Conference League Europa, Memphis deve agarrar essa oportunidade por sua carreira pessoal. As publicações recentes refletem esse debate, mostrando tanto a expectativa de permanência como a vontade de ver o jogador crescer ainda mais em um palco mais exigente, algo que a Europa ainda oferece de maneira mais estruturada em comparação ao futebol sul-americano. Possíveis cenários para o futuro. Cenário 1. Memphis fica no Corinthians. Se houver acordo contratual claro, com aumento de salário, cláusulas de permanência e um projeto esportivo, como prioridade em competições nacionais e sul-americana, planos de reinvestimento e fortalecimento do elenco, Memphis pode se tornar um dos grandes estrangeiros da história do clube. Cenário 2. Memphis vai para a Europa. Caso ele opte por aceitar uma proposta europeia, especialmente se for para um time competitivo que disputa títulos, copas e torneios continentais, isso pode fortalecer ainda mais sua marca internacionalmente, dar nova perspectiva de carreira e inclusive ampliar seu legado internacional antes do fim do contrato. Cenário 3. Memphis decide aguardar após a Copa. Como 2026 será ano de Copa do Mundo, existe a possibilidade de ele adiar qualquer decisão definitiva até após o Mundial, usando o torneio como cartão de visitas para garantir um contrato ainda mais vantajoso, dentro ou fora da Europa. Conclusão: um capítulo decisivo na carreira de Memphis. A situação de Memphis no Corinthians e sua possível ida para a Europa é um dos episódios mais ricos de 2026 até agora. Envolve questões esportivas profundas, tem impacto financeiro relevante para o clube e o jogador, aponta para decisões estratégicas de carreira em ano de Copa do Mundo, coloca o Corinthians diante de um dilema entre manter um protagonista ou negociar para fortalecer o projeto financeiro. No fim das contas, seja qual for a decisão, a passagem de Memphis no Corinthians já entrou na história recente do clube, e sua possível saída para a Europa pode marcar o próximo grande capítulo de uma carreira que mistura técnica, experiência, ambição e personalidade. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar. Clique no link do comentário para ter acesso à minha loja. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima!